Olá, seja muito bem-vindo ao universo da biologia molecular. Eu sou Eduardo Castan e no vídeo de hoje você vai começar a saber, vai começar a aprender tudo o que você precisa saber sobre o mundo da agrigenômica. Estou falando começar porque a gente vai dividir essa aula em algumas partes, porque tem bastante coisa para falar, mas hoje você vai começar a saber sobre isso. E se você está começando a assistir esse vídeo e falar, não quero trabalhar com isso, eu não estudo agronegócio, não tem nada a ver comigo, calma. Não deixa de conferir o conteúdo desse vídeo, dá uma olhadinha lá, vê se não te interessa mesmo. Por quê? Porque muito do que eu falo ali, boa parte do raciocínio que eu utilizo nessa aula, ela é extrapolada, ela pode ser extrapolada para outras áreas também, como a área da saúde, por exemplo. Então ali talvez seja interessante você ficar esperto e ver alguns conceitos que podem ser utilizados, que com certeza é utilizado aí no agronegócio, dentro do mundo da agrigenômica, mas também é o mesmo raciocínio utilizado para outras áreas, como na área da saúde, por exemplo. Olha só, eu vou rodar a vinheta agora e você, enquanto roda a vinheta, vai fazer um negócio. Se inscreva aí no canal, deixa um comentário, interage aí comigo de uma maneira que eu quero saber o que você está pensando, o que você está achando disso aqui tudo. E além disso, toda vez que você faz esse tipo de interação comigo, ajuda o algoritmo dessa ferramenta que é o YouTube, entender que pessoas com o seu perfil vão gostar, gostam desse conteúdo e esse conteúdo vai atingir mais pessoas, beleza? Então roda a vinheta, a gente já se vê. Então, bora lá, galera. Só que é o seguinte, antes da gente começar, eu tenho que lembrar que vocês não se esqueçam de se cadastrar lá no site no universo da biomol.com, porque ali você vai só deixar seu e-mail, mais nada. E quando você deixa seu e-mail ali, eu passo o seu contato e a gente consegue se comunicar mais adequadamente, mais diretamente. Com maior garantia do que eu tenho para passar para vocês não vai escapar pelos meus dedos. Então é o seguinte, coloque seu e-mail lá, deixe seu e-mail cadastrado, que toda vez que eu tiver uma nova aula aqui, eu vou te informar por lá, e toda vez que tiver um evento aí para sair, como é o que vai acontecer daqui a pouco, né, a Masterclass, que eu já vou falar para vocês, eu vou convidando, informando vocês por ali também sobre o que está acontecendo. Sobre essa Masterclass aí, eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas se você está assistindo esse vídeo aqui antes do dia 10 de agosto de 2020, saiba que vai ter uma Masterclass sobre como uma série de diretrizes, é um protocolo, um novo protocolo, uma nova maneira que você pode utilizar para conseguir o seu primeiro emprego ou o seu próximo emprego dentro aí da área da biologia molecular. Então, se você não sabe o que eu estou falando, fica esperto e fica ligado no seu e-mail que eu estou informando essas coisas por e-mail e também lá no Instagram, no @universo da Biomol, lá no meu perfil do Instagram, eu estou falando bastante sobre essa Masterclass, a gente está conversando bastante sobre carreiras, além da parte técnica de biologia molecular, bastante sobre carreiras também, e vocês podem ter mais informações sobre isso lá. Olha só, última coisa, lá no Universo da Biomol, lá no @universo da Biomol no Instagram, eu estou abrindo uma caixinha de perguntas e respostas todos os dias e as pessoas estão me fazendo perguntas de todos os tipos, inclusive sobre carreira, e tá um papo bem legal por lá, então se inscreve aí, me segue lá no Instagram também que tem um conteúdo bastante interessante. Olha só, essa aula de agora aqui, eu vou falar de várias técnicas que eu já falei anteriormente, então obviamente eu não preciso entrar e nem quero entrar em detalhes nelas aqui de novo. É falar aqui de PCR rapidinho, PCR em tempo real, microarray, NGS, tudo isso, todas essas técnicas eu já falei anteriormente em outros vídeos aqui do canal e eu não quero ter que repetir de novo, não vale a pena, as pessoas já viram, muitos de vocês já viram essas outras aulas, não tem que ficar ouvindo de novo aqui para eu falar desse conteúdo. Então, se você que está aí, não sabe sobre essas outras técnicas que eu mencionei, não tem um conhecimento ainda que básico sobre essas técnicas que eu mencionei, acessa essa playlist que eu estou deixando aqui em cima, porque ali você vai aprender tudo que você precisa para conseguir entender o que eu vou falar daqui para frente, tá? Se você ainda não tem esses conhecimentos, talvez você aproveite um pouco menos essa aula daqui, tá? Então, se você quiser se aprofundar, acessa essas outras aulas, acessa a playlist aí e procura ali dentro as aulas de PCR em tempo real, a aula de NGS e de microarray. Essas três são as principais para você conseguir entender bem o que a gente vai falar daqui para frente, tá certo? E me ajuda a subir aí essa hashtag Biomol não é difícil, porque parte do que a gente faz aqui é justamente para alcançar mais pessoas, para democratizar o conhecimento de técnicas que muitas vezes são consideradas complexas ou as informações não estão aí tão disponíveis para todo mundo, e a gente vai ajudar esse Brasilzão de meu Deus aí
contribui de alguma maneira com a pesquisa do nosso país. Fechado? Olha só, essa aula aqui, para quem já assistiu às outras aulas aí do universo da Biomol, ela é um pouco diferente. A gente vai utilizar aqui um raciocínio invertido do que a gente utiliza, que eu utilizei nas outras aulas. Porque todas as aulas que eu fiz até agora aqui no canal, elas foram o seguinte: a gente pegou uma técnica, destrinchou aquela técnica e no final dela a gente falou das aplicações, o que daria para fazer com aquela técnica. Então, por exemplo, eu falo de PCR em tempo real. Te expliquei tudo o que dá para fazer com o PCR em tempo real, como é que funciona a técnica, blá blá blá, e no final a gente falou quais são as aplicações que são possíveis de serem utilizadas com esta ferramenta, com o PCR em tempo real. Aqui a gente vai fazer o raciocínio contrário. Nós vamos pegar uma aplicação e falar quais são as técnicas que podem ser utilizadas como ferramentas para responder alguma coisa dentro daquela aplicação, para aquela aplicação especificamente. E no caso aqui, a aplicação é o agronegócio, mais especificamente ainda a agrigenômica, tá bom? Então, uma maneira interessante de ver, geralmente quando a gente está falando de biologia molecular, a gente pode utilizar essas duas perspectivas, a perspectiva da técnica e quais são as aplicações que a gente utiliza com aquela técnica, e o contrário, a gente pega uma aplicação e quais técnicas podem ser utilizadas como ferramentas para essa aplicação específica. Então a gente vai seguir esse segundo raciocínio na aula de hoje. Ele está dividido assim, ó, mais ou menos a aula está dividida assim. Vou fazer uma introdução aqui na agrigenômica e como eu disse para vocês lá no começo da introdução do vídeo, se você não trabalha com isso, não pretende trabalhar, dá uma olhadinha no conteúdo porque parte do que eu vou falar aqui ela pode ser extrapolado para outras áreas também, certo? A gente vai falar da visão geral, os tipos de melhoramento genético, falar sobre os marcadores moleculares. Depois eu vou destrinchar os 3 fases dentro da agrigenômica para melhoramento genético, as 3 fases que o mercado passa de amadurecimento do mercado e quais técnicas são utilizadas em cada uma dessas fases. E elas são a descoberta dos SNPs, que são os marcadores moleculares principais aqui dentro desse mercado, e aí a gente vai fazer isso por sequenciamento de nova geração, na grande maioria das vezes. O mapeamento de características, que a gente vai utilizar um sequenciamento direcionado, um microarray, uma PCR em tempo real de alto throughput. E depois, lá na rotina, o screening, quando os laboratórios, os produtores, as empresas estão utilizando aquela informação já de maneira aplicada, ganhando dinheiro em cima daquela informação científica, aquela informação técnica. E aí isso pode ser feito tanto por sequenciamento direcionado, qPCR, e talvez aí uma qPCR de escala alta também. Então vamos começar. Eu quero aqui nessa introdução primeiro passar uma visão geral sobre as ferramentas de biotecnologia, as ferramentas de genética que têm relevância dentro do agronegócio. Então é por isso que eu estou chamando isso aqui de agrigenômica. Então são ferramentas de genética, biologia molecular, biotecnologia que têm relevância dentro do agronegócio. Eu dividi esse mercado aqui de algumas maneiras. Olha só. Primeira parte, obviamente, é a pesquisa, né? Porque é aquela parte que possivelmente é onde você está, né? Porque eu sei que a maioria da minha audiência aqui está ainda trabalhando com pesquisa. Eu já passei por isso também. Eu comecei lá no mestrado, doutorado, eu fiz pesquisa dentro do agronegócio e ali você pode falar de sequenciamento, análise de transcriptoma, PCR em tempo real para fazer análise de expressão gênica, por exemplo, tá tudo aí dentro, né? Agora, já partindo, né, para um mercado mais aplicado, ou seja, quando essa informação gerada lá na pesquisa, ela começa a ser utilizada no mercado de uma maneira aplicada, a gente pode separar em outras várias vertentes. Por exemplo, a detecção e quantificação de organismos geneticamente modificados. Esse é um mercado, ele é muito necessário, ele é muito importante porque em diversas situações os produtores, as empresas que trabalham, que manipulam, que comercializam organismos que podem ser geneticamente modificados, muitas vezes elas têm que comprovar que não tem um organismo geneticamente modificado ali no seu portfólio e muitas vezes elas têm que quantificar também, que até uma certa quantidade, uma certa porcentagem de transgênico ou outro organismo geneticamente modificado é aceitável e outra quantidade não. Então, por exemplo, no caso de exportação de alguns produtos para alguns países é necessário fazer esse tipo de teste. Tem também a parte de saúde animal e vegetal, na fitopatologia. Esse aqui é um mercado muito grande aqui no Brasil, no mundo também. Essa aqui é uma divisão que eu fiz que pode ser aplicada no mundo inteiro, mas eu estou pensando aqui no Brasil mais especificamente. Então a saúde animal, que são os testes genéticos para basicamente identificação de patógenos, fazer diagnóstico de doença aí, ou
de uma maneira preventiva ou de controle mesmo, ou para identificar um patógeno de uma determinada que está atacando uma determinada produção, seja ele animal ou vegetal, ou mesmo para confirmar que aquela região, uma determinada região, um estado, ou aqui no Brasil é livre de um determinado patógeno. Isso é importante economicamente para o país. Então, esse é um mercado muito, muito grande, que tem grande potencial de crescimento, que é muito grande já, é grande potencial de crescimento. Um outro ainda que é um pouco mais cru, mas que tem grande potencial de crescimento também, são os testes de paternidade. Assim como o teste de paternidade humano, né, tem também para animal e geralmente é utilizado em animais valiosos, aí, cavalos valiosos, outros animais de produção que têm um grande valor econômico também. E a última parte, que é onde a gente vai focar hoje, é a parte de seleção e melhoramento genético. Então, é aquele ambiente, aquele setor, aquela parte do mercado no qual a informação genética de organismos de interesse econômico, de produção animal ou vegetal, essa informação genética ela é utilizada para algo, para se alcançar algo, que é o que a gente vai falar mais para frente. É por isso que eu falei que essa aula é a parte 1, porque a gente vai focar primeiro aqui nesse tipo de aplicação, porque acho que de todas essas aqui, né, de OGM, paternidade e saúde animal, talvez é a que tem um conteúdo um pouco mais elaborado, é um conteúdo que demanda um pouco mais de atenção, mas não chega a ser muito complicado. E aí eu vou destrinchar isso aqui para vocês e em outros momentos, em outros vídeos, conforme vier a necessidade, a gente fala desses outros mercados aqui, certo? Então vamos começar a entender aqui um contexto para vocês. Essa vertente do mercado aí que eu estou falando, que eu chamei aqui de seleção e melhoramento genético, ela tem uma função muito simples de se entender, que é basicamente selecionar organismos que possuem uma característica de interesse comercial mais vantajosa economicamente falando. Vamos destrinchar isso, vamos entender isso aí um pouquinho melhor. Pensa aqui comigo, ó. Qualquer alimento que você come hoje, que você tem acesso hoje, seja grãos tipo arroz, feijão, pode ser carne, pode ser leite, pode ser ovo, até outros produtos de origem animal e vegetal, eles não têm, a sua grande maioria, eles não têm as características, eles não são como eles eram há alguns centenas de anos atrás, ou décadas atrás mesmo. Eles não são, por exemplo, a maçã que você come, a gente vai falar aqui bastante de maçã e leite que são fáceis, são exemplos palpáveis, fácil de entender. Mas assim, ó, a maçã que você come hoje em dia, quando você vai no supermercado e compra uma maçã, muito possivelmente ela é diferente da maçã que o seu bisavô tinha acesso anos atrás. Isso pode ser em termos de sabor, de aparência, até de nutrientes. E isso acontece, isso vem acontecendo por quê? Porque o homem, a humanidade, ela seleciona aqueles organismos que geram, sei lá, um produto que tenha o maior interesse para ele de alguma maneira, geralmente é um interesse econômico. No caso da maçã mesmo, imagine o seguinte, ó, para ficar aqui mais palpável. Imagine um produtor, lá um fazendeiro, sei lá, um fazendeiro que tem duas macieiras na fazenda dele. Uma macieira produz um monte de maçã toda temporada, a maçã é vermelhinha, ela é docinha, ela é saborosa, e a outra macieira não, é uma macieira mais miadinha, produz umas maçãs pequenininhas, menor quantidade, a maçã é mais feinha, mais esverdeada, ela não é tão docinha. Qual macieira, quais são as maçãs de qual macieira que aquele fazendeiro ele vai ter mais facilidade para vender? É muito mais fácil vender a maçã bonita, docinha, grande, né, do que aquela maçã miudinha, que é aquela que sempre sobra no supermercado. Ou seja, dentre aquelas duas macieiras que ele tem, existe uma que é mais eficiente economicamente falando para aquele produtor, ou seja, ela tem a probabilidade de gerar mais lucro, um lucro mais fácil e maior quantidade do que a outra macieira, né? Que é mais miudinha, mais mirradinha, com um fruto mais fraquinho, né? Sem sabor. Então existe uma planta, um organismo dentro da propriedade dele que tem maior potencial de gerar lucro para ele do que o outro. Imagine então vocês, qual é o fruto, qual é a árvore que ele vai querer utilizar para propagar, para aumentar a quantidade de macieiras na fazenda dele. Ou seja, quando ele for plantar a semente, ele vai pegar a semente de qual maçã? Da maçã ruim, da macieira ruim ou da macieira boa? A macieira boa, claro. Então ele vai plantar, ele vai tentar reproduzir aquela macieira porque ele tem mais chance de vender, mais economicamente mais eficiente para ele ter aquele tipo de macieira.
E isso serve, eu estou dando um exemplo da macieira, mas vocês podem extrapolar esse raciocínio para qualquer organismo que é cultivado, produzido e comercializado aí por nós seres humanos, que foi domesticado e é produzido e comercializado. Então existe esse processo que aqueles organismos que trazem maior benefício econômico ou qualquer outro benefício, geralmente ele é econômico, sempre tem aí um viés econômico, ele vai ser propagado, ele vai ser utilizado, vai ser reproduzido e ao longo de gerações e gerações e gerações, aquelas características boas elas tendem a permanecer. É mais ou menos como a seleção natural, que você aprendeu na faculdade, com Darwin, etc. Mas aqui não é uma seleção natural, é uma seleção artificial, qual o ser humano está selecionando características que são interessantes para ele e aqueles organismos que têm aquelas características vão ser propagados, eles vão ser reproduzidos e estarão em maior quantidade aí. Um outro exemplo aqui, que é o que eu estou mostrando para vocês, é o do leite. O do leite também é bem fácil de entender. Olha só, então imagine aqui que um fazendeiro tem lá 3 vaquinhas na fazenda dele. Uma vaquinha produz 5 litros de leite por dia, outra 20, a outra produz 30 litros de leite por dia. Qual é a vaca que ele vai querer utilizar como reprodutora para gerar outras vacas para a fazenda dele? É a vaca que produz mais leite. As vacas comem o mesmo tanto. Elas custam o mesmo dinheiro, elas ocupam o mesmo espaço. Por que ele vai querer uma vaca que dá menos dinheiro para ele? Ele vai querer aquela vaca que produz mais. Aí ele vai selecionar dentro do rebanho dele todas as vacas ou a quantidade de vacas, as melhores vacas produtoras de leite e utilizar aquelas vacas como reprodutores. A geração seguinte, a tendência é que a geração seguinte ou as gerações seguintes tenham vacas que produzam mais leite em média do que as vacas da geração anterior. E dentro daquela segunda e terceira geração de vacas melhores produtoras de leite, tem aquelas que produzem mais leite ainda. Ele vai selecionar depois aquelas que produzem mais leite e utilizar aquelas que produzem mais como reprodutoras. Nas gerações seguintes, na próxima geração, na geração seguinte, vai ter a tendência que a média das vacas produtoras de leite produzam mais leite ainda que a anterior, que era maior já que a anterior, e assim por diante. Então, ao longo de anos, essa seleção de características de interesse econômico, ela vai acontecendo, a seleção vai acontecendo e os organismos são selecionados para, no final das contas, dar mais lucro aí para os produtores, para os empresários, etc. Né? Que não tem nada de ruim com isso. Então imagine lá no começo, né, esse fazendeiro, esse meu exemplo aqui, bem simples que eu estou dando para vocês agora, ele tinha lá um plantel, várias vacas, né, dentro do seu rebanho que produziam uma quantidade X de leite. Ele vai selecionando dentre essas as que são melhores produtoras e utilizando essas como reprodutoras. Aí as gerações seguintes vão acabar produzindo maior quantidade de leite. E as melhores dentro dessa nova geração são selecionadas e aí as próximas gerações vão gerando maior e maior quantidade de leite. Então esse aqui é o raciocínio de um modo geral. Estou falando de leite, mas vocês podem extrapolar esse raciocínio para qualquer coisa, qualquer característica que tem interesse econômico. E a gente vai falar sobre elas mais para frente de novo. Eu vou falar mais um exemplo aqui para vocês. Esse aqui é um exemplo real, né? Porque os outros todos foram exemplos aqui mais simplistas, mais genéricos, para vocês entenderem o raciocínio da coisa, mas agora eu vou dar um exemplo real do que aconteceu com a beterraba mesmo, né? Esse processo de seleção de organismos economicamente mais eficientes, mais interessantes, do que acabou acontecendo com a beterraba ao longo de vários e vários anos. Olha só, no final do século XVIII percebeu-se ali, alguém estudou, alguém fez uma análise que essa raiz, ela tinha por volta de 2% de açúcar. A partir desse momento foi iniciado um trabalho de melhoramento dessa característica. Ou seja, as beterrabas que tinham uma quantidade um pouquinho maior de açúcar, uma porcentagem um pouquinho maior de açúcar, foram selecionadas, utilizadas como reprodutoras para que as próximas gerações aumentassem gradativamente a porcentagem de açúcar. Então, depois desse trabalho de seleção de algumas gerações, não sei quanto tempo exatamente, a média, que era de 2% de açúcar, passou para 7% de açúcar. Mas olha o que aconteceu. Napoleão, o imperador da França, ele incentivou o cultivo da beterraba para livrar a França da dependência da Inglaterra, que tinha o monopólio do açúcar de cana. E isso transformou a beterraba uma das principais culturas lá em países de clima temperado do hemisfério norte. Ou seja, esse organismo ele passou a ser selecionado, ele passou a sofrer uma pressão de seleção artificial muito grande. Então, inicialmente, a beterraba tinha ali 2% de açúcar.
Aí começou-se um processo de seleção, passou para 7% de açúcar. E aí, por conta desse negócio aqui que eu contei para vocês, do imperador da França, etc., em 1870 essa porcentagem já estava em 10%. Esse processo de seleção e melhoramento ele continuou acontecendo e alguns anos depois, 40 anos depois, já estava com 16%. Hoje em dia, atualmente, talvez aí esteja um pouco mais, porque faz tempo que eu peguei esses dados aqui, a beterraba tem 20% de taxa de açúcar na sua raiz. Ou seja, saiu de 2% e por conta dessa seleção, organismos que possuíam a característica de interesse comercial, eles foram selecionados, eles foram utilizados para reprodução, no final das contas, décadas depois, de várias gerações de beterraba depois, nós temos aí um aumento para 20% da taxa de açúcar. Então, essa é um exemplo real para vocês terem uma ideia de como esse processo de seleção e de melhoramento ele tem um impacto nas características. É por isso que eu disse lá no começo que muito possivelmente todo alimento que você consome ou produtos de origem animal e vegetal que estão à sua disposição, eles não têm as características que eles tinham há décadas atrás ou há séculos atrás, porque o homem foi selecionando aquilo que era do seu interesse. E aqui, ó, como eu disse também, extrapola esse raciocínio para qualquer característica que possa ter um interesse comercial. Eu vou dar alguns exemplos aqui, ó, no vegetal, por exemplo, sabor. Eu falei anteriormente, né? Selecionado aqueles frutos, aqueles organismos, aquelas plantas que têm um sabor melhor, uma aparência melhor também, né? Aquele vermelhinho, um formato mais bonitinho também. A uniformidade é fundamental quando se fala em grandes produtores, né? Porque isso facilita a colheita, e se facilita a colheita, diminui o custo operacional, se diminui o custo operacional, tende a aumentar lucro, então uniformidade também, resistência a determinados climas, resistência à seca, por exemplo, pode ser interessante. Outra característica, resistência a patógenos, resistência a parasitas, ou mesmo a produtividade, a quantidade que aquele fruto ou aquele organismo produz alguma coisa. No caso de animal, alguns exemplos aqui, ó. A habilidade materna, os animais que têm a capacidade de se reproduzir, gerar filhos produtivos depois. Aparência, esse é um mercado um pouco fraco aqui no Brasil, mas em outros países é um mercado muito forte, né? A seleção de cachorros e gatos para exposição. Tem um grande mercado por trás disso também. Maciez da carne, as características da carne, como quantidade de gordura, de marmoreio. O temperamento também, é interessante você ter um fazendeiro, um produtor, ter animais ao seu dispor que sejam menos agressivos, mais fáceis de manipular. Isso evita trabalho, evita custo, ganha tempo e no final das contas aumenta lucro. E produtividade também, os animais que produzem mais carne, mais leite, mais ovos, etc. E aí a gente pode separar esses tipos de melhoramento em três partes. Na primeira parte, meio parecido com o que eu falei para vocês lá no começo, tem um produtor que ele seleciona aqueles organismos com maior interesse para ele, baseado numa observação. Então, as maçãs mais bonitas, mais docinhas, etc. Ou os animais, os maiores animais, as vacas mais produtoras de leite. Então, baseado numa observação, sem muita ciência por trás. Aí, ao longo dos anos, esse processo ele foi evoluindo e aí o processo científico, né, informação científica, ela entrou na jogada. Esse processo de seleção, processo de melhoramento, ele foi realizado também com base em informação científica, né? Então, poder estatístico, bastante estatística por trás, análises da genética, etc. No final das contas, por último, tem o processo molecular, o melhoramento genético molecular, que considera a informação genética lá na molécula de DNA, a informação que está contida lá no genoma dos organismos, e essa informação ela é utilizada no processo de seleção e melhoramento desses organismos. E a gente vai olhar, obviamente, esse último pedaço aqui, que é a parte que envolve o DNA, que envolve a informação genética diretamente. Por quê, né? Por que dá para fazer isso? Como é possível fazer isso? Bom, nesse momento eu imagino que você saiba, né, que boa parte da informação para a produção de um organismo, para que o organismo gere as características, quaisquer características que sejam, inclusive essas de interesse comercial, as informações ou parte dessas informações estão armazenadas ali no seu genoma, né, no seu conjunto de moléculas de DNA,
A informação está armazenada ali. É a interação desse genoma com o ambiente que vai gerar uma determinada característica de interesse comercial ou não, não importa. Mas aqui no caso são as características de interesse comercial. Então a informação que está armazenada no seu genoma é a interação daquele genoma com o ambiente que o organismo vive que vai determinar aquela característica. Por exemplo, a macieira, se ela está em condições ideais de cultivo, né, um solo fértil, um clima adequado, com água suficiente, ela vai produzir as maçãs lá na quantidade, na maneira, com as características que ela está pré-determinada geneticamente, certo? É isso daí. Então, basicamente, se a gente pudesse fazer uma analogia aqui, é como se a molécula do DNA, o genoma, ele fosse ali uma receita, mais ou menos, né, contendo todas as informações para a geração da vida, para gerar as características, e o ambiente seria aí mais ou menos como, sei lá, se o DNA é o livro de receita, o ambiente seria mais ou menos o cozinheiro, né? Como o cozinheiro vai utilizar aquelas informações, vai utilizar aqueles ingredientes ali da receita. Então é mais ou menos isso aí, só uma analogia para a gente continuar. Então, basicamente, né, dando informação, ou boa parte da informação que interessa para a gente analisar, inclusive das características de interesse comercial, está armazenada lá no DNA, no seu genoma, que são essa sequência de letrinhas A, T, C, G, aí repetidas milhões ou bilhões de vezes, numa ordem que aparentemente, né, inicialmente, se você bater o olho, parece uma ordem aleatória, certo? A informação está ali. Então não basta, mas se você consegue olhar para esse genoma, fazer a leitura dessas letrinhas, fazer a leitura dessa sequência de nucleotídeos, né, que são as unidades que compõem o DNA. Você conseguir extrair alguma informação dali, você pode utilizar essa informação nesse processo de seleção, nesse processo de melhoramento. Mas não basta você ter essa sequência de letrinhas na sua mão. Eu, por exemplo, agora, se eu pegar e te passar um arquivo aqui de computador com toda a sequência de nucleotídeos, né, a sequência de DNA do genoma da vaca, por exemplo, você vai conseguir me falar qual é a sequência, qual a porção daquela sequência que está responsável pela produtividade de leite, maior produtividade de leite, por exemplo? Não. Então não basta ter a sequência de letrinhas na mão, não basta você ter a receita aí na sua mão. Você precisa saber ler essa receita, saber olhar para os lugares certos daquela receita para conseguir tirar alguma informação dali. É aí que entram os marcadores moleculares. Os marcadores moleculares são justamente isso. São porções, são fragmentos, são unidades, são regiões ali dentro daquele genoma que sabidamente estão relacionadas com alguma característica de interesse. Então, por exemplo, sei lá, vou chutar aqui lá no cromossomo 2 de bovinos, em uma determinada porção lá do cromossomo número 2 de bovinos, existe uma sequência de nucleotídeos que por alguma razão está associada a maior produtividade de leite. Então, algumas vacas que têm, sei lá, uma adenina no lugar de timina, as vacas que têm adenina no lugar de timina tendem a produzir mais leite do que as vacas que têm timina, por exemplo. Ou seja, existe uma região dentro daquele genoma que possui uma variação e aquela variação pode ser associada a uma característica de interesse comercial, uma característica de interesse econômico. E aí a gente pode chamar isso de marcadores moleculares, que é o que está falando aqui então. São regiões genômicas e polimórficas, ou seja, são regiões lá na molécula de DNA que possuem mais de uma forma, por isso que são chamadas de polimórficas, e elas precisam possuir mais de uma forma para tirar alguma informação dali, porque eu imagino que você sabe, mas eu vou repetir aqui, a sequência de nucleotídeos, sequência do genoma de organismos da mesma espécie, ela é basicamente idêntica entre os indivíduos. Então eu, você, ou uma vaca com outra vaca, ou um morango com outro morango, basicamente tem a mesma sequência de nucleotídeos dentro do seu genoma. É basicamente a mesma sequência, com algumas pequenas variações. São essas pequenas variações que fazem com que um indivíduo seja diferente do outro. São as pequenas variações que eu tenho no meu genoma que me fazem diferente de você. São as pequenas variações que uma vaca tem no genoma que a fazem diferente de uma outra vaca, por exemplo. E assim por diante. Então são essas pequenas variações que diferenciam um organismo do outro. Então os marcadores moleculares são essas regiões específicas dentro do genoma que possuem diferentes formas, possuem variantes, diferentes formas, e essas diferentes formas podem ser associadas com características de interesse. Então, como eu falei lá, as vaquinhas com A no lugar de T, dentro daquela região específica do genoma dela, está associada a maior produtividade de leite, por exemplo. Então, são essas variações que se associam com características. Isso é possível de se fazer, demanda muito estudo, mas é possível associar, então, variações dentro do genoma com características de interesse.
E essas variações, elas podem ter influência, ou seja, os marcadores moleculares, eles podem ter influência direta na geração da característica. Por exemplo, é justamente aquela troca de um T por A lá nas vaquinhas, que está dentro de um gene que tem uma contribuição muito importante para a produção de leite, e por isso ela está relacionada à produtividade de leite. Então, essa variação pode ter influência direta na característica, como nesse caso, mas ela pode estar simplesmente associada, né? Não necessariamente esse Azinho ou esse Tzinho está no gene que está relacionado à produção de leite, mas está próximo ali na molécula, fisicamente próximo na molécula, e toda vez que tem um T, tem maior produtividade de leite. Toda vez que tem um A, tem maior produtividade de leite, por exemplo. Alguma coisa nesse sentido, entendeu? Não necessariamente aquela variação está relacionada à característica, ela interfere na geração da característica, mas ela pode estar relacionada, estatisticamente associada, certo? Então guarda essas informações aí. E talvez você esteja se perguntando, né, por que é importante ou por que seria necessário ter informação genética para auxiliar esse processo de melhoramento ou de seleção? Porque basta, né, nesse caso, basta você saber olhar para uma macieira, ver qual que é a macieira que produz a fruta mais vermelha, ó, ou a maior quantidade, ou a macieira que produz a fruta mais docinha, para fazer a seleção, utilizá-la no processo de reprodução. Por que você utilizaria a informação genética dessa macieira? Olha só em quais casos, alguns exemplos de situação que é muito interessante você ter a informação genética para conseguir predizer uma determinada característica. Aqui alguns exemplos, ó. Expressão tardia, características que se expressam em estágios mais avançados de desenvolvimento ou mesmo na fase adulta de um indivíduo. Por exemplo, as próprias frutas, né? Você vai ver lá a macieira que produz a fruta mais vermelhinha, mais docinha, mas para você chegar nesse ponto, né, para o produtor ter chegado nesse ponto, ele teve que arar a terra, ele teve que nutrir a terra, ele teve que plantar, teve que esperar teve que regar pra caramba, ele teve que passar por seca, ele teve que passar por praga, ele teve que esperar aquela planta crescer para gerar fruto, para daí sim saber se ela é uma boa produtora ou não. Então, se ele soubesse, já olhando, pegar uma sementinha, por exemplo, pegar a semente de uma maçã, fazer uma análise genética daquela semente, ele conseguiria, assim, de uma maneira grosseira aqui, claro, né? Só para entender didaticamente, predizer, baseado na informação genética da macieira, se a macieira seria uma boa produtora de maçã, por exemplo. E isso serve para outras coisas também, produção de flor, produtividade de leite, você tem que esperar uma vaca produzir leite, né? Ela tem que produzir leite lá na fase adulta, né? O próximo da fase adulta, depois de emprenhar, para você saber se ela vai ser uma boa produtora de leite ou não. Mas se você tiver a informação genética, você pode fazer a análise genética lá dos bezerros, antes deles serem criados, antes do produtor gastar uma grande quantidade de dinheiro, investir uma grande quantidade de dinheiro naquele animal que talvez não seja um bom produtor. Então basta uma análise genética lá de uma bezerra, por exemplo, para saber se ela será, ou ela tem grandes chances, ou maiores chances de ser uma boa produtora de leite. Você pode pensar um pouco além, você não precisa esperar a bezerra nascer, você poderia pura e simplesmente pegar um embrião e decidir se o embrião vai ser implantado ou não, fazer uma análise genética do embrião para decidir se ele vai ser implantado ou não e gerar depois uma bezerra lá na frente. Então, você pode... Dá para dar um passo atrás ainda, fazer uma análise no caso do espermatozoide de touro, fazer uma análise do óvulo da vaca para saber se aquela combinação ali vai gerar organismos economicamente interessantes. Outro exemplo aqui, ó, condições especiais. Existem características que se expressam somente em condições especiais, como por exemplo a resistência à seca. Você vai esperar ter uma seca para saber quais são os organismos que são resistentes à seca, ou esperar ter uma praga para saber quais são os organismos mais resistentes àquele inseto, por exemplo. Então, fazendo uma leitura também da sua informação genética e regiões específicas do seu genoma, dá para predizer e com uma certa segurança se aquele organismo vai ter as características de interesse comercial. Existem também características que são ligadas ao sexo, justamente essa da produção de leite que eu falei para vocês, né? Então a produção de leite está associada ao sexo, somente as fêmeas produzem leite. Mas a informação genética do touro, ele também contribui para gerar vacas boas produtoras de leite, depois filhas boas produtoras de leite. Mas como que você vai medir a produtividade de leite de um touro, já que ele não produz? Você não precisa, você pode fazer a leitura do seu genoma e verificar se aquela informação genética que ele tem é associada a vacas, filhas boas produtoras de leite no futuro. Tá? Um outro exemplo é esse. Tem características que você vai saber aquela característica, a qualidade daquela característica somente depois do abate, como por exemplo, maciez da carne.
Você só vai saber se aquela carne, se aquele animal tem uma carne macia mesmo depois que ele for abatido, né? Quando a carne estiver sendo testada ou já mesmo estiver no prato de alguém. Mas, mais uma vez, se você conseguir olhar para o genoma, para a região genética, genômica de um boi que contribui ou que está simplesmente associada à maciez de carne, você consegue também fazer essas predições. Seleção de alelos recessivos. Às vezes, quando você faz um processo de seleção simplesmente morfológico, e o que interessa é o alelo recessivo, você olha para um boi, um touro, sei lá, um organismo, né? E aquele organismo é heterozigoto, ele não expressa a característica de interesse, mas ele carrega a informação genética daquela característica de interesse. Então, ele é um bom candidato a ser utilizado como reprodutor, porque o alelo recessivo vai ser passado em um momento e há chances dele gerar os filhos, né, uma prole que tenha a característica de interesse. E no caso de epistasia também, que são as características determinadas por 2 ou mais genes não associados, né? Aí nesse caso vai fazer a seleção de vários, de 2, 3, 4 genes, todos ao mesmo tempo. Vai utilizar a informação em conjunto desses genes, porque eles de alguma maneira têm interação entre eles, para fazer a seleção, aí, o melhoramento de uma determinada característica. Então são vantagens muito interessantes quando se faz a análise, quando se faz o processo de melhoramento genético com assistência de marcadores moleculares, ou seja, considerando a informação genética daqueles indivíduos. E eu não falei agora quais são essas variações genéticas, eu falei aí que são variações genéticas polimórficas, né, dentro do genoma. Existem diversas variações genéticas que podem ser analisadas, estudadas e associadas com características de interesse. Pode ser uma troca de um único nucleotídeo, como é no caso do SNP, que eu estou marcando aí em vermelho, mas pode ser também, sei lá, algumas repetições que acontecem em curtinhas, tipo repetição de AT, que acontece em uma quantidade diferente de um organismo para o outro. Essa diferença de quantidade pode ser associada à característica, ou pode ser simplesmente inserção de um fragmento de DNA ali no meio, ou a deleção de um fragmento de DNA, sei lá, alguma variação polimórfica que acontece ali dentro que você consegue associar a característica de interesse. Eu marquei aqui em vermelho o SNP, né, que é o nucleotídeo, o polimorfismo de um único nucleotídeo, porque esse aqui de longe é o marcador genético, o marcador molecular mais utilizado nesse processo de melhoramento genético e de seleção. Antigamente, tinha um outro que era muito utilizado também, um tipo de VNTR, um tipo chamado microsatélite, que justamente são essas repetições curtinhas de 2, 3 nucleotídeos, aí, por exemplo. Antigamente se utilizava muito isso daqui, mas é mais difícil de analisar microsatélite, são análises mais complexas, então é mais, não diria que é mais informativo não, o SNP ele é menos informativo, mas ele é mais fácil de analisar, você consegue analisar vários SNPs ao mesmo tempo por um preço menor. Então no final das contas, hoje em dia, esse processo de análise de marcadores moleculares é basicamente feito com SNPs. E é com o SNP que a gente vai seguir a partir de agora, tá? Porque se fosse falar de todos esses aqui, seria perder tempo, porque eles são mais complexos de se analisar, de entender, inclusive, mas no mercado hoje em dia que se faz, na grande maioria das vezes, é SNP, certo? Agora eu quero mostrar para vocês o seguinte, né? Como que a gente sai de um processo, como é que é possível, né? Sair da leitura da molécula de DNA, encontrar uma região específica que possui uma variação e associar essa variação com a característica de interesse comercial. Como é que acontece esse processo? E é aqui que entra a parte de biologia molecular mesmo. É aqui que entram as técnicas de biologia molecular e vocês vão ver quais são as técnicas que podem ser aplicadas em cada uma das fases desse processo todo. Bom, antes de falar das fases, eu só quero agora fechar o raciocínio aqui. O que é o processo de melhoramento genético, dessa seleção artificial aí para melhorar uma característica de interesse comercial? Ela acontece aqui nessas 3 fases, né? Então, primeira coisa, em algum momento se encontra uma variação genética, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco como essa variação genética ela é encontrada. Encontra-se variações genéticas. Essa variação genética ela é utilizada para selecionar os organismos que têm maior probabilidade de melhorar aquela característica aí ao longo das próximas gerações. Então aqui essa informação genética ela é utilizada no processo de seleção desses organismos. Esses organismos são utilizados como reprodutores, gerando prole
proles ou gerando outros organismos que têm aquela característica lá já um pouco mais melhorada, maior quantidade, organismos que têm aquela característica mais avantajada em maior quantidade. Então você aumenta, né, a média daquela característica nas próximas gerações. E dentro dessas próximas gerações aqui, existem aqueles que são ainda melhores, né? Dentro desses que já são bons, que já são selecionados, tem aqueles que são melhores. Esses melhores, eles podem ser analisados geneticamente para encontrar as variações genéticas que fazem deles os melhores. E aí você vem aqui para a identificação das variações genéticas de novo, e aí você utiliza essa informação para selecionar os melhores dos melhores, e os melhores dos melhores são utilizados no processo de cruzamento e reprodução, que vai melhorar ainda mais a característica e vai aumentar, e assim vai, e esse ciclo que ele vai acontecendo ao longo de gerações, certo? Então esse aqui é o raciocínio final. Mas agora, para a gente chegar nisso daqui, né, para chegar nisso daqui, na verdade, né, encontrar as variações genéticas, o que acontece? Qual que é o protocolo que se segue para chegar aqui? Eu vou dar aqui um resumo desse protocolo e, como eu disse, é aqui que a gente começa a falar de biologia molecular mesmo. Então aqui está o fluxo de desenvolvimento dos marcadores moleculares que serão utilizados no processo de melhoramento genético ou nesse processo de seleção de organismos geneticamente avantajados, vamos dizer assim. O primeiro passo, obviamente, é a descoberta, né? Existe algum momento ali na pesquisa, e aqui, geralmente, na grande maioria das vezes, a gente está falando de pesquisa, seja ela privada ou pública, nós estamos falando de um processo de pesquisa que é simplesmente descobrir aonde estão essas variações. Aqui, no caso, a gente está falando de SNP, né? Descobrir aonde estão os SNPs dentro de um determinado genoma. Então, se faz para descobrir a sequência de nucleotídeos, se utiliza sequenciamento. Nós vamos fazer o processo desse sequenciamento aqui, geralmente, agora com as ferramentas que nós temos hoje em dia, né, é o sequenciamento de genoma completo ou quase completo para descobrir esses SNPs. Depois que esses SNPs são descobertos, já se identificou onde tem todos ou muitos dos SNPs dentro daquele organismo, espalhados por todos os cromossomos daquele organismo, como essas variações genéticas elas podem ser utilizadas para serem associadas a uma característica de interesse. E aí justamente entra a segunda fase, que é esse processo de associação de um determinado SNP ou de um conjunto de SNPs com as características de interesse. É a fase chamada de mapeamento aqui. Então a confirmação dos SNPs descobertos no passo anterior e a associação desses genótipos com o fenótipo. A associação do SNP com a característica de interesse. E aí, por último, essa informação, depois que essa associação ela é feita, ela é estatisticamente forte o suficiente, você pode utilizá-la, o produtor, as empresas podem utilizar essa associação para fazer um screening, descobrir quais são os organismos que têm o genoma de interesse e, consequentemente, terão os fenótipos de interesse, e eles podem ser utilizados aí na produção ou na reprodução deles, né? Ou você vai selecionar aquelas plantas, por exemplo, que são mais resistentes à seca ou resistentes a parasita e produzi-las elas somente, ou selecionar aqueles organismos que serão utilizados como reprodutores para intensificar esse processo de melhoramento genético aí. E aí eu screen isso aqui, geralmente isso aqui está na fase de pesquisa, esse aqui também está na fase de pesquisa, isso aqui geralmente está em mercado aplicado. As empresas utilizam isso aqui em rotina para selecionar os organismos de interesse. Vamos falar então aqui da descoberta, né? Como é que esse processo acontece? Eu disse para vocês, né, que hoje em dia, bom, aqui primeiro, o objetivo é descobrir os SNPs. Fazer a varredura ali do genoma, descobrir a sequência de nucleotídeos de um determinado genoma e como esse processo ele é feito com vários organismos, você consegue comparar um com o outro e saber onde existem variações entre eles. É um resultado aqui muito amplo, né? Ele é ainda pouco informativo, você tem uma lista enorme de SNPs, mas não sabe se eles têm alguma relevância comercial ou não, então geralmente se trabalha com uma grande quantidade aqui no final desse processo, tem uma grande quantidade, aí falando um valor, só para vocês terem um valor, vai ter uma lista com mais de 1 milhão de SNPs, ou seja, é difícil tirar alguma informação diretamente daqui, né? Esse caso, geralmente, tem muitos marcadores moleculares, muitos SNPs e poucas amostras, né? Vai sequenciar um genoma de muitos e muitos animais ou muitos vegetais. Claro, são vários, mas assim, quando se compara com o que se faz em rotina, não é tanto assim. Então aqui, geralmente, muitos SNPs e poucas amostras. E o que eu estava falando é o seguinte, né? Hoje em dia a gente consegue fazer esse processo, o sequenciamento de um genoma completo, seja ele um genoma ainda que não foi sequenciado anteriormente, ou um genoma que já foi sequenciado anteriormente, está sequenciando de novo, fazendo um ressequenciamento, por essa técnica, o sequenciamento de nova geração,
que antes, né, fazer o processo de sequenciamento de um genoma complexo como o de um mamífero, por exemplo, levava anos e gastava-se milhões de dólares, hoje se consegue fazer em alguns dias, aí, gastando alguns poucos milhares de dólares. Então isso é possível fazer com as técnicas de sequenciamento de nova geração. Se for sequenciado pela primeira vez, um genoma que está sendo sequenciado pela primeira vez é chamado de sequenciamento de novo. E se é um sequenciamento que já foi feito, um genoma que já foi sequenciado e se está agora aumentando a quantidade de informação, é chamado de ressequenciamento. Mas em ambos os casos, aí hoje em dia o que se faz é por sequenciamento de nova geração. E sequenciar um genoma, sequenciar um fragmento de DNA, nada mais é que determinar a ordem na qual os nucleotídeos estão em uma dada molécula de DNA. Então tá aquela informação genética gigantesca armazenada dentro das células desses organismos, e para você conseguir fazer a leitura desse genoma ou fazer a leitura desse livro de receitas, você precisa de uma técnica que vai transformar ou vai traduzir uma informação biológica numa informação digital. E essa técnica é de sequenciamento, como eu disse, sequenciamento de nova geração, quando se precisa gerar muitos e muitos dados, né? Antigamente se utilizava, até pouco tempo atrás, a técnica principal era de Sanger, que era o que tinha disponível, era a metodologia de sequenciamento disponível, mas hoje em dia tem essas outras metodologias baseadas em sequenciamento paralelo em massa, que é o sequenciamento de nova geração, por exemplo, certo? Então, com essas técnicas é possível saber exatamente a ordem de cada um dos nucleotídeos, dos milhões ou bilhões de nucleotídeos de um determinado genoma na sua ordem exata, e assim identificar em quais regiões desse genoma existem variações, né, ou candidatos a marcadores moleculares. São variações, simplesmente variações ou simplesmente SNPs nesse momento, porque essas variações ainda, nessa fase do processo, não foram associadas com uma característica de interesse comercial. No caso do sequenciamento de nova geração, aqui só rapidamente para vocês não ficarem perdidos, para quem ainda não viu, o fluxo de trabalho de um processo de sequenciamento de nova geração, ele é dado basicamente nesses 4 passos aqui, ó. A construção da biblioteca, que é gerar fragmentos que são compatíveis com a técnica de sequenciamento, porque infelizmente não é possível sequenciar o genoma inteiro do jeito que ele está, lá íntegro, um cromossomo por cromossomo, em sua totalidade, não é possível fazer isso. Ainda é necessário fragmentar todo esse genoma, toda essa molécula de DNA, esses cromossomos, por exemplo, antes de fazer o processo de sequenciamento. Então, a construção de biblioteca, ela tem essa função de gerar fragmentos, entre outras coisas, tá? Mas gerar fragmentos que sejam compatíveis com as tecnologias de sequenciamento. E essa biblioteca ela precisa ser amplificada, é necessário aumentar a sua quantidade para que se possa gerar um sinal lá no processo de sequenciamento que seja forte o suficiente para ele ser detectado, porque não dá para simplesmente pegar essa molécula, essa biblioteca, esse DNA fragmentado e sequenciar. Não é possível fazer isso ainda, porque a quantidade que você tem de moléculas aqui é muito pequena, então você precisa fazer ali, de um modo grosseiro, uma PCR. Vai fazer uma PCR e os produtos dessa PCR, né, que são provenientes dessa biblioteca aqui, serão utilizados no processo de sequenciamento, e aí todo aquele fragmento, toda aquela sequência de nucleotídeos, ela vai ser estabelecida na ordem que estava lá na amostra. Ou quase isso, pelo menos, né? Porque ainda vem a análise dos dados, porque você pega todos esses fragmentinhos aqui, todo essa DNA picotado e coloca ele na ordem certa para que a gente consiga analisar. Eu falo basicamente dessas 2 tecnologias, as 2 mais utilizadas aqui no Brasil, tem outros agora crescendo mais. Então eu vou fazer um vídeo sobre outras técnicas, mas basicamente o que se tem no Brasil hoje são essas 2 técnicas, né? Os equipamentos da Illumina, no qual aqueles fragmentos de biblioteca eles são amplificados, né? Aquelas cópias são realizadas, a PCR ela é realizada numa lâmina, e todas as cópias de cada um dos fragmentos da biblioteca elas ficam assim dispostas numa lâmina. Eu estou mostrando 4 aqui, mas vocês têm que imaginar que nesse processo nós teremos milhões e milhões e milhões de cada um desses grupinhos aqui, chamados de clusters, né? São cópias de um mesmo fragmento, todos espalhados por uma lâmina, por uma superfície. E no processo de sequenciamento, novas moléculas são geradas, como se fosse o passo de extensão da PCR, e nesse processo de incorporação de nucleotídeos, lá, como se fosse justamente no passo de extensão da PCR, é gerada fluorescência
de cores específicas a cada nucleotídeo. Eu não sei as cores exatas aqui, mas vamos supor que a adenina seja azul, timina verde, a guanina vermelha, a citosina amarela, e cada um desses clusters aqui vai piscar em uma determinada cor, mostrando, falando qual que é a sequência, qual que é o nucleotídeo que é presente naquela fita, naquele momento do sequenciamento, e essa lâmina ela fica piscando lá dentro do equipamento, mostrando esses diferentes fluorófilos, e o equipamento ele vai captando essas fluorescências aqui e determinando, chamando as bases para cada um desses clusters aqui. Então ele vai sequenciando, é baseado nas cores que aparecem aqui nesse grupinho de moléculas. Eu já falando, aqui tem um A, um T, um C, um G, e ele faz isso baseado no apareceu vermelho, apareceu verde, apareceu amarelo, e ele vai fazendo um processo de sequenciamento assim. Se você não sabe como esse processo funciona, naquela playlist que eu citei lá no começo dessa aula, tem uma aula só sobre isso, detalhadinho, explicando exatamente como esse processo funciona. E se você não entendeu aqui, se você não sabia, se você não sabia sobre esse processo, você não vai entender nada do que eu falei. Mas aqui é só para vocês terem uma ideia. Então, para você saber exatamente como é que funciona esse processo, vai lá na playlist que eu deixei lá no começo da aula e acessa ela para você entender como isso funciona. E a outra tecnologia é a da Ion Torrent, da Thermo Fisher, que também a ideia é parecida, você faz a biblioteca, faz várias cópias de cada um desses fragmentos da biblioteca e coloca essas cópias todas nesses buraquinhos aqui, elas ficam presas numa bolinha, no caso da Illumina ficam presas numa superfície, né, nessa lâmina, no caso do Ion Torrent elas ficam presas nessa bolinha, numa beadzinha, e essas beadzinhas são colocadas nesses pocinhos, e ali, diferente da Illumina que brilha, né, em cores diferentes, aqui em cada um desses pocinhos vai ter a variação de pH toda vez que um nucleotídeo é incorporado. Um processo parecido com a extensão da PCR também. E aí, através da variação de pH que acontece em cada um desses pocinhos aqui, o equipamento consegue fazer o processo de sequenciamento. Então, aqui só um resumo do passo da descoberta, que é feito por NGS, e aí as duas metodologias de NGS mais utilizadas no Brasil. E aí a gente vai para a segunda fase. Segunda fase aqui, o objetivo é fazer a associação, né? Pegar a informação genética, as variações genéticas descobertas lá no processo de sequenciamento e associar a uma característica de interesse. Precisa existir uma estatística significativa dessa associação, ou seja, toda vez que tem um A, tem maior produtividade de leite, toda vez que tem um T, tem menor produtividade de leite, assim por diante. É associar essa variação genética com a característica de interesse. É aqui que surgem os marcadores moleculares, né? O marcador molecular ele só é um marcador molecular a hora que aquela informação genética, aquela variação genética, ela está estatisticamente associada à característica de interesse. Aí ele passa a marcar alguma coisa, que são agora os marcadores moleculares. E aqui varia de quantidade, né? Você pode trabalhar de 100 mil a 1000 SNPs mais ou menos. Isso aqui você pode dividir, quebrar esse processo em fases também. Tem a fase mais ampla, depois uma fase menos ampla, uma fase que se trabalha com muitos alvos e uma fase que trabalha com menos alvos, aí para começar a funilar esses marcadores. Nesse caso aqui, se trabalha com muitos SNPs e muitas amostras. Muitos SNPs porque você tem vários candidatos, né? Variações moleculares ou marcadores moleculares que podem estar associados às características, e muitas amostras porque precisa de um N grande para conseguir ter uma estatística aí significativa. Então esse processo você pode fazer, né, o pesquisador, ou seja lá quem estiver fazendo, pode fazer por sequenciamento de nova geração também, pode fazer por sequenciamento de nova geração, só que aí vai utilizar, não vai fazer um sequenciamento de genoma inteiro, porque já não precisa do genoma inteiro, porque você já tem aqui seus candidatos, né? Seja ele 100 mil, 50 mil, 10 mil ou 1000 candidatos a possíveis marcadores moleculares. Então não precisa sequenciar o genoma inteiro, pode sequenciar só aquilo que interessa. Existem algumas maneiras de você sequenciar, por NGS mesmo, somente aquilo que te interessa. Fragmentos ou regiões genômicas que são seu interesse, ou estão onde estão as informações que te interessam. Tá? Existe essa possibilidade. É uma modificação que se faz lá no processo de construção de biblioteca e você consegue direcionar o sequenciamento. Você não sequencia tudo, mas sequencia só aquilo que você quer. Um exemplo de uma técnica de direcionamento de sequenciamento é através de PCR. A PCR não é uma técnica que faz isso. Dentro de uma molécula gigantesca, que é um genoma, não é possível selecionar um fragmento específico e fazer várias cópias especificamente desse fragmento? É possível, a PCR faz isso.
E aqui nesse processo de construção de biblioteca diferenciado, de sequenciamento direcionado, é isso que a gente vai fazer. Vai fazer uma PCR através de primers que se ligam em regiões específicas e amplificar essa região específica aqui para sequenciar só o que interessa. Só que a diferença aqui, quando a gente faz uma PCR por simplesmente uma PCR, vai fazer com um fragmento só, né? 2 fragmentos. Quando a gente faz uma PCR para essa aplicação, vai fazer de vários fragmentos, vários alvos todos ao mesmo tempo. Vai fazer uma PCR multiplex, só que é uma PCR ultra high multiplex, no qual você vai amplificar dezenas, centenas ou até milhares de fragmentos diferentes, produzir milhares de fragmentos diferentes de PCR para sequenciar somente aquilo que interessa. Então, aqui seria, por exemplo, um candidato a marcador molecular, aqui um outro candidato, aqui um outro candidato, aqui um outro candidato, aqui um outro candidato, e sequencia só aquilo que interessa. O resto do genoma não precisa. E aí faz essa PCR Ultra High Multiplex. Uma outra possibilidade aqui nessa fase também é trabalhar com microarray, né, que é uma técnica que tem a capacidade de gerar uma quantidade muito grande de dados. É possível trabalhar aí com milhões de fragmentos diferentes, milhões de alvos diferentes, milhares de alvos diferentes. É possível. O microarray é uma técnica que permite fazer isso, né? Então, o microarray é um conjunto de pequenos fragmentos de DNA, eles estão dispostos em uma região específica de uma dada superfície, e é através do conhecimento desse fragmento, através do conhecimento da sequência desse fragmento, que está numa região específica de uma determinada lâmina, que é possível identificar a presença do nosso marcador molecular ou não naquela amostra, né? De novo, essa aula aqui do microarray também está na playlist que eu falei lá para vocês. Aqui eu vou passar muito rapidamente. Se você quiser saber como é que funciona o microarray, vai na playlist que eu mostrei para vocês. Mas funciona assim, ó. Imagine que tem uma região, uma lâmina mesmo, tá? Pode ser uma lâmina de vidro, por exemplo. Uma laminazinha aqui. E uma região conhecida dessa lâmina é associada, ela preso ela mesma, ela fica presa aqui, ela é sintetizada um fragmentinho de DNA fita simples, de sequência específica, que no caso é G, T, C, e esse fragmento ele não é qualquer fragmento, ele é justamente um fragmento que é complementar a um dos meus candidatos a marcador molecular. Ele é complementar a um dos meus candidatos a marcador molecular. E aí, por ele estar aqui, é um fragmento de sequência conhecida, estar preso numa lâmina e numa região específica conhecida dessa lâmina, é possível identificar a presença do meu candidato a marcador molecular ou não em uma determinada amostra, que funciona assim. Vou deixar aquela sequenciazinha aqui nesse palitinho, que é mais fácil de demonstrar, e, obviamente, para você conseguir detectar, gerar um sinal forte o suficiente, detectável no processo de análise, que você não basta ter um fragmentinho, você tem que ter várias cópias do mesmo fragmento. Se eu não me engano, eu já não lembro de cabeça, mas acho que são 100 mil cópias desse mesmo fragmentinho aqui para gerar um sinal forte no processo de detecção, que aqui no caso também é fluorescência, tá? Então você vai ter uma porção da lâmina, um fragmento que é complementar a um marcador molecular candidato número 1, ao candidato número 2, ao candidato número 3, número 4 e no final das contas milhares ou milhões de candidatos a marcadores moleculares, todos expostos numa lâmina de microarray, dessa maneira. E aí o que você faz? Pega a sua amostra, pega o DNA dessa amostra, associa ela com fluoróforo, deixa ela fita simples e mistura esse DNA aqui, joga esse seu DNA da sua amostra nessa lâmina. Essa sua amostra, se ela tiver presente, aquele marcador molecular alvo, aquele seu alvo estiver presente na amostra, ele vai se ligar aos seus fragmentos complementares, né, as suas sondas específicas. E como a sua amostra está marcada com fluoróforo, ele vai ficar ali ligado, preso, e essa região da lâmina aqui vai brilhar no processo de análise. Então você consegue saber que aquela sua amostra possuía o alvo que você estava analisando, por exemplo. Nessa região aqui tem um marcador molecular candidato número 3. Então aquela sua amostra ela tem o candidato a marcador molecular número 3. Então você consegue fazer esse processo de identificação assim no microarray. É uma técnica interessante, porque aí você consegue trabalhar com muitos alvos e muitas amostras. E aí vem a fase, como eu falei para vocês aqui, a gente está falando de pesquisa ainda, né? A grande maioria das vezes é pesquisa, aí você vai utilizar essa informação agora na rotina. Uma vez que os marcadores moleculares eles deixam de ser candidatos, eles passam a estar de fato associados a uma característica de interesse, basta assim como se fosse muito simples, mas não é muito difícil também, selecionar os organismos, ou pegar os organismos que são os seus alvos, fazer uma análise do genoma desses organismos e fazer o processo de seleção dos que têm o genoma ou os marcadores moleculares que estão associados às características de interesse.
que é a fase de screening. É o que faz as empresas de melhoramento genético, por exemplo. Ou as empresas que cultivam, por exemplo, plantas sabidamente, conhecidamente resistentes a um determinado parasita, por exemplo. Esse é o processo. Aqui nessa fase, o objetivo é genotipar os SNPs, é identificar os SNPs, para poder fazer a seleção, ou dos organismos que serão cultivados, serão produzidos, que aí, sabidamente, ele vai ter a característica de interesse, ou utilizados como reprodutores em processo de melhoramento genético. Nessa fase, geralmente, se trabalha com poucos SNPs, somente aqueles que têm a informação que nos interessa para o produtor, para a empresa, por exemplo, e muitas amostras, porque aí o cara vai ter, sei lá, ele vai ter um monte de semente ali para selecionar quais ele vai plantar. Trabalha com um monte de amostra, mas poucos SNPs, são os SNPs que interessam para ele. Dá para fazer esse processo, dá para fazer por sequenciamento de nova geração também, e aqui por sequenciamento direcionado também. Então vai trabalhar, só que agora vai trabalhar com poucos alvos e muitas amostras, mas o raciocínio é exatamente o mesmo. E dá para trabalhar também com PCR em tempo real, que é uma das técnicas mais utilizadas aqui no Brasil nesse processo, né, nessa fase do processo. A PCR em tempo real é uma técnica que permite fazer análise de poucos alvos e muitas amostras. Eu vou mostrar para vocês agora sobre isso. Bom, aqui um resumo sobre a PCR em tempo real. A PCR em tempo real é uma técnica baseada na PCR, né, uma variação da PCR, que tem como objetivo selecionar e amplificar, fazer várias cópias de um fragmento específico. Né, isso que a PCR faz. A PCR em tempo real faz a mesma coisa, só que nesse processo de amplificar um fragmento específico, toda vez que um fragmento específico ele é amplificado, ele é copiado, gera-se fluorescência. Uma fluorescência que mostra, que determina, que indica que aquele fragmento estava presente e ele foi amplificado, ele foi copiado. É isso que a PCR em tempo real faz. De novo, essa aula também tem uma aula só sobre PCR em tempo real aqui no canal, mas lá naquela playlist tem a parte de PCR em tempo real também. Eu vou dar um exemplo de como funciona uma sonda Tacmo, né, que é uma maneira de se gerar fluorescência ao longo da PCR em tempo real, ela é utilizada nesse processo de discriminar SNP. Então, nesse ensaio aqui, lá no ensaio de discriminação alélica vai ter um primer forte, vai ter um primer reverse, que é específico ao alvo que eu quero analisar, né, o meu marcador molecular, e duas sondas. Uma sonda que ela é específica a um dos alelos, nessa aqui no caso a gente vai falando de um diploide, que tem um dos seus alelos é o G, sei lá, associado à produção de leite, por exemplo, e o A, que não é associado à produção de leite. Então, vamos continuar no nosso exemplo aqui. Vai utilizar duas sondas, uma sonda que é específica ao alelo de produção de leite, que é o G, e uma sonda que é específica ao outro alelo que não está associado à produção de leite, por exemplo. Só que essa sonda aqui, ela é idêntica, as duas sondas são idênticas, só tem uma variaçãozinha nela aqui, né? Essa variação que faz ela ser específica. E a outra diferença dessas duas sondas é que uma brilha em uma determinada cor, ela tem um reporter que brilha num comprimento de onda específico, e esse outro reporter brilha num outro comprimento de onda específico. Aqui no caso um azul e um verde, por exemplo. Aí conforme a PCR vai acontecendo, vamos supor que o homozigoto, esse organismo seja um homozigoto para um dos alelos, ele tem C em um dos seus cromossomos homólogos e C no outro cromossomo homólogo também, aquela sonda que é complementar ao A, né, que vem com o A, que ela seria complementar ao T, aqui no caso da amostra, né, ela não vai fazer nenhuma associação, porque ela não tem complementariedade, e a luz verde não vai brilhar aqui nessa reação. Mas a outra sonda que é complementar a esse SNP, a esse marcador molecular que tem um G aqui, ela vai ter uma fluorescência azul. E aí a fluorescência azul, no processo ao longo da PCR, ela vai ser gerada, ela vai para o ambiente, o equipamento detecta a produção de fluorescência azul. Então a gente, no caso de uma análise de uma amostra como essa, né, não saberia que a amostra tem um C, mas lá dentro daquele tubo foi gerada fluorescência azul e não verde. Então como a fluorescência gerada foi azul, determina-se que aqui na amostra teria um C, ou seja, não lembro se era a produção de leite ou não, mas associada à característica de interesse. No outro, já o oposto, né, um organismo que seja homozigoto para o alelo 2, a fluorescência azul, a sonda que tem fluorescência azul, ela não vai encontrar complementariedade aqui, não vai se ligar e não vai emitir luz. Já a outra sonda, no processo da PCR, vai encontrar complementariedade e aí ela vai brilhar na cor verde, que representa essa timina aqui, que eu não lembro mais se era produção ou não produção de leite. Organismos heterozigotos, né, que tem os dois, aí vai ter a geração de fluorescência das duas cores lá dentro do tubinho.
Aí quando você vai olhar esse gráfico, né, o resultado de um processo como esse, é isso que vai ver, né? A PCR, ao longo da PCR, geração de uma fluorescência só, se ele for um homozigoto, e a outra fluorescência não é amplificada, não é gerada ali ao longo da PCR. No homozigoto, por outro alelo, vai ser geração de fluorescência também, só que da cor do reporter específico desse alelo aqui, né? E aí a outra fluorescência não é gerada. No heterozigoto, as duas fluorescências são amplificadas, são geradas. E aí uma outra maneira de mostrar os resultados aqui. Só que aí na PCR em tempo real, um pouco diferente das outras técnicas, é que a PCR em tempo real pode ter, né, dependendo do equipamento que tem no laboratório, uma grande quantidade, uma grande diferença de quantidade de reações por corrida. Vai reações ali que antigamente eram as mais comuns, em tubos contendo 50 microlitros de reação, depois para 25, depois passou para 12, assim por diante, foi diminuindo, mas existem protocolos que determinam que a reação ela tem que acontecer com 50 microlitros, mas existe opção também em determinados equipamentos, tecnologias, uma PCR em tempo real que acontece em 33 nanolitros de reação. Conforme você diminui o volume, se você diminui o volume, você diminui o espaço físico utilizado para fazer aquelas corridas e, consequentemente, você consegue aumentar o número de corridas, o número de amostras ou de análises por corrida, né? É que no caso é chamado de data points, aumentar o número de data points por corrida. Sai lá de poucas corridas, poucos data points por corrida, aí no máximo 96, né, nesse caso aqui, até chegar a milhares e milhares de data points por corrida quando se trabalha com volume pequeno. Então sai daqui, né? É possível fazer a PCR em tempo real em tubos, vai fazer em tubinhos lá, sei lá, contendo os 50 microlitros, por exemplo. Aí necessariamente vai ter que trabalhar com poucas corridas aqui por vez, né? Poucas reações por vez, porque são tubos individuais, né? Vai geralmente utilizado isso aqui em pesquisa. Nesse caso também, né? Os strips com 8 tubinhos em pesquisa, porque são poucas corridas, são poucos data points por corrida. Cada tubinho desse aqui vai gerar um data point em uma determinada corrida. Aqui no caso são 8 data points em uma corrida. E aí já vai para os casos mais comuns, ainda utilizado em pesquisa, né? São 96 pocinhos numa placa dessa, ou seja, 96 data points por corrida. Aí vai diminuindo o volume, né? Que você vai trabalhar até com 10 microlitros, por exemplo. Consegue diminuir um pouco mais, 5 microlitros. No caso, uma placa de 384. 384 data points, 384 amostras ou 384 alvos analisados em uma mesma corrida. Existem variações de placas de 384, como é o caso dos cartões Tildas da Thermo Fisher, que nada mais é que uma placa de 384 postos também, só que o operador ele não precisa pipetar 384 vezes, porque ele tem esse esqueminha de pipetar algumas poucas vezes aqui, e por centrifugação, os reagentes e as amostras são espalhados por todos os pocinhos. Mas é uma placa também de 384 poços. E aqui a reação já é de 1 microlitro, já está diminuindo o volume. Tem equipamentos como esse aqui que fazem 5.000 data points por corrida, ele consegue fazer 5.000, aí o volume é bem menorzinho, se não me engano são 100 nanolitros aqui nesse caso. Outras tecnologias que utilizam esse chip, que aí chegam naqueles 33 nanolitros que eu falei para vocês, esse chipzinho aqui tem a capacidade de fazer mais de 3.000 corridas por vez, né? 3.000 data points por corrida, por análise dessa lâmina, e tem equipamento que analisa 4 dessas lâminas por vez, então faz mais de 12.000 análises, 12.000 data points por corrida. E tem esse daqui que é um absurdo, que é uma quantidade imensa, é um cartão, se vocês estão vendo aqui é um rolo, isso aqui é um cartão, né, que ele vem enrolado, e esse cartão enrolado ele tem de tempos em tempos aqui, como se fosse uma plaquinha com mais de 700 pocinhos. Tá vendo aqui, ó, bem pequenininho, que dá para ver que isso é um zoom desse pedaço aqui. Então são mais de 700 pocinhos aqui nesse pedaço do rolo e vem um rolo inteiro que você faz análise, a corrida de todo esse rolo de uma vez. Aí são, acho que se não me engano, mais de 150 mil análises, data points por corrida. É um negócio absurdo. E é muito utilizado nesse mercado, né? Como eu disse para vocês, tem poucos SNPs, mas tem uma quantidade imensa de amostra. Imagina um produtor, sei lá, de milho, a quantidade de semente que esse cara não tem que analisar. Então ele vai analisar poucos SNPs, mas vai analisar muita amostra antes de determinar se aquela semente vai ser plantada ou não, por exemplo. Aqui é um exemplo do maquinário utilizado para fazer esse tipo de análise.
Existe um robô, obviamente, que pipeta a amostra e os reagentes ali dentro, não é feito à mão, é impossível, né? Um robô que faz essa pipetagem. E aqui a máquina que faz a PCR em si são tanques, como se fosse banho-maria, né? O tanque 1 a 95 graus, o tanque 2 a temperatura de nivelamento, o tanque 3 que faz a extensão. Como era feita a PCR antigamente, né? A PCR antigamente era feita em banho-maria, quando ela foi inventada lá atrás. E aqui usa um sistema parecido. Eu vou mostrar um vídeo para vocês dessa máquina funcionando, mas aquele rolo todo, esse rolo aqui, ele é banhado nesse banho-maria aqui, nessas 3 temperaturas, e essa amplificação acontece em ciclos também, e depois existe um equipamento que faz a leitura da fluorescência gerada ou não aqui nesses milhares de data points. E aqui está o vídeo, né, desse equipamento funcionando. Eu vou passar ele aqui para vocês verem como é. Curiosidade, porque é muito interessante, né? Então é chamado de Array Tape, essa fitona. Está aqui as 3 partes do equipamento. Essa aqui é a parte do equipamento que faz a pipetagem. Então ele está colocando o rolo aqui com todas aquelas centenas de milhares de pocinhos dentro da fita. Ele vai programar o equipamento, tem que programar, obviamente, para o equipamento começar a trabalhar, né? É que ele está preparando ainda, né? Ele está preparando todas as partes do equipamento. E é aquela fita que eu mostrei para vocês, com 700 e poucos, se não me engano, são 700 e poucos pocinhos por parte dela aqui, né? Por essa região, por região. E a PCR acontece individualmente cada um desses pocinhos, né? Então, ele está falando, o Array Tape é muito flexível, como se fosse 200 microplacas, como as plaquinhas utilizadas no laboratório convencionalmente. E aqui é onde acontece a PCR, né? Dentro de cada um desses pocinhos aí. É uma tecnologia muito interessante, ela é específica para mercados como o de agronegócio, né? Porque demanda uma grande quantidade de análise por vez, de data point por vez. E é o robozinho que vai pipetando ali os reagentes, né? Ele vem pipetando os reagentes, a amostra, o conteúdo da PCR em tempo real mesmo, né? Em cada um desses micropostos aí. Claro, né? É impossível fazer isso manualmente. Imagine só, é difícil fazer uma placa de 96 já, agora imagine fazer essa quantidade, centenas de milhares de reações uma única vez. E aí ele vai lá para o equipamento que faz o banho, né? Como se fosse banho-maria mesmo. Vai fazer são 230 mil pocinhos. Ele fica banhando aqui no tanque 1, a temperatura lá de extensão. Aí passa para o tanque 2, que vai fazer anilamento dos primers. Aí o tanque 3 vai estender. O tanque 1 é a denaturação, desculpa. O tanque 1 é a denaturação. E o tanque 3 é a extensão. E aí ele repete esse processo, lá vai voltar para o 1 e ele fica repetindo esse processo. Depois que ele faz a PCR, acontece ali, vai gerar ou não fluorescência. Gerando ou não fluorescência, ele vem para esse leitor aqui de fluorescência, cada um daqueles pocinhos vai ser analisado individualmente para verificar se a fluorescência foi gerada e qual fluorescência foi gerada nesse processo de... Como eu mostrei para vocês ali no caso do Tacmo, né, que pode ser utilizado com Tacmo se quiser, ele é compatível com a tecnologia, e para verificar aí a formação de... fazer o processo de discriminação alérgica, qual o SNP que estava presente naquela amostra. Então, só de curiosidade, porque é muito interessante mesmo, né? Bom, e era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Era um resumo, então, a introdução a essa parte do agronegócio, como eu disse, a gente está falando de uma aplicação, que é a agrogenômica, e quais técnicas são compatíveis com essa aplicação. E hoje a gente falou mais especificamente do melhoramento genético, né? Melhoramento genético animal e vegetal são muito beneficiados hoje em dia pela análise genética. Deu para entender aqui por quê. Boa parte do desenvolvimento da agropecuária nos últimos anos, ela se deu por conta do melhoramento genético. E boa parte do melhoramento genético ela aconteceu com a assistência da informação da molécula de DNA. Né, dos marcadores moleculares. Os indivíduos são selecionados, utilizados utilizados como reprodutores com base em algumas de suas características de interesse comercial. Com as técnicas de biologia molecular disponíveis atualmente, é possível fazer a seleção e melhoramento genético com base também nas informações contidas no genoma. Ou seja, faz a leitura do genoma para predizer características de interesse comercial. A primeira fase é justamente descobrir
os possíveis marcadores moleculares, né, encontrar onde estão as variações genéticas. A segunda fase é pegar essas variações genéticas descobertas na fase 1 e tentar associá-las com características de interesse. E uma vez feita essa associação, vai para a terceira e última fase, que é utilizar no dia a dia, em rotina, nos laboratórios, de maneira comercial ou nos programas de melhoramento genético. Meus amigos, muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora aqui nessa aula. Se você gostou, não se esqueça de deixar um comentário aí para mim, compartilhar com um amigo ou simplesmente se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Muito, muito obrigado e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!